Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre oscilações. Inicialmente, então, vamos ver algumas definições básicas e depois alguns exemplos. Bom, de forma geral, um movimento oscilatório é um movimento que se repete no tempo, ou seja, um movimento que é periódico no tempo. Aqui, como exemplo, a gente pode citar desde terremotos até um simples objeto que se move sujeito à ação do vento, por exemplo, tá? Oscilando devido à passagem do vento. Então, são muitos os exemplos de oscilações, né, que nós temos no nosso dia a dia. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma partícula que se move, né, ao longo do eixo x em movimento harmônico simples. A partícula aqui no tempo t igual a zero, ela está na posição x máximo. Então, depois do tempo zero, ela começa a se deslocar e aumentando a sua velocidade até chegar no x igual a zero. Então, aqui na origem, ela tem velocidade máxima. E ela segue o movimento até encontrar aqui o outro extremo, menos x máximo, onde ela tem velocidade zero. Então, ela começa a retornar e chega novamente aqui na origem com velocidade máxima. E chega novamente no outro extremo aqui com velocidade zero. Bom, o tempo que ela leva para sair aqui de x máximo e até menos x máximo e voltar para x máximo é denominado período, ou seja, período é o tempo que a partícula leva, né, para completar uma oscilação completa. Ou seja, é o tempo que ela demora para sair de x máximo e a menos x máximo e voltar. Ou também, olhando aqui, né, na perspectiva do tempo, é o tempo que ela demora, né, para estar aqui, né, na mesma, recuperar essa mesma posição. Bom, definido o período, nós podemos expressar aqui também a frequência, né, a frequência de oscilações, que é o número de oscilações completas em determinado tempo. No caso, se a gente expressar em segundos, a frequência, nós vamos ter a unidade de Hertz. Ou seja, o número de oscilações em determinado tempo, ou no caso segundos, é a frequência. Ou seja, o período, então, é o inverso da frequência. Bom, de forma geral, qualquer movimento que se repete, ele é periódico, ou vamos chamar assim, harmônico. Porém, nem todos os movimentos são movimentos harmônicos simples. Para o movimento ser harmônico simples, né, ele tem que a função do movimento tem que ser expressa aqui como uma função senoidal do tempo. Neste caso, um movimento que obedece esta relação é chamado de movimento harmônico simples. Onde aqui o x máximo é a amplitude que a gente estava vendo no exemplo anterior. Aqui ômega é a frequência angular, né? É o tempo e φ é a fase do movimento. Então, voltando aqui à figura que nós estávamos tratando, né? Nós vemos aqui, então, que esse movimento aqui é um movimento harmônico simples. Ou seja, ele pode ser descrito aqui por uma função senoidal. Veja que no instante t igual a zero, o movimento está com a amplitude máxima. Portanto, nesse caso aqui, desse exemplo em particular que a gente está vendo, a fase é zero. Bom, aqui nós temos alguns desenhos, algumas figuras mais de deslocamento em função do tempo. E nesse primeiro caso aqui, nós temos dois sistemas em movimento harmônico simples com diferentes amplitudes, mas com o mesmo período, ou seja, o tempo que o oscilador demora para ir e voltar ao ponto x máximo é o mesmo. Porém, as amplitudes são diferentes, ou seja, a amplitude de um aqui é
x máximo. E a amplitude de outro é x máximo linha. Tem esse outro exemplo aqui, que é de dois sistemas em movimento harmônico simples, mas com diferentes períodos, embora eles tenham a mesma amplitude. Ou seja, a amplitude dos dois aqui é a mesma, x máximo. Por o período é diferente, né? Ou seja, né, o período D1 aqui vai daqui até aqui, né? Ou seja, esse aqui é o período desse movimento oscilatório, e esse aqui é o período desse movimento oscilatório. Ou seja, um tem um período maior que o outro. E aqui nós temos o terceiro exemplo, onde temos dois movimentos oscilatórios, onde os dois têm mesmo período, né, e também mesma amplitude. Ou seja, a amplitude dos dois é a mesma. O período também é o mesmo, porque o tempo que eles demoram para repetir a si próprios, para voltar ao ponto onde começou a ser medido o tempo, é o mesmo. Porém, nesse caso aqui, o que difere entre as duas curvas é a fase. Uma aqui tem uma fase menos π sobre 4 e outra aqui tem a fase 0. Então, você veja que a fase ela especifica a condição do sistema no tempo inicial, ou seja, no tempo t igual a 0. Neste caso aqui de fase igual a 0, no plano aqui x tempo, né, nós vemos que a curva ela começa aqui, né, nesse formato aqui, né? Ou seja, como a velocidade é a derivada da posição, se nós traçar uma tangente aqui nesse gráfico de posição em função do tempo, nós vamos ter a velocidade. Então, nesse ponto aqui de máximo, a tangente aqui é 0. O ângulo de inclinação é 0. No outro caso, não. Se nós traçarmos uma tangente aqui, no ponto dado por t igual a 0, nós não vamos ter, vai ter aqui uma velocidade diferente de 0. Ou seja, a fase indica o valor do deslocamento e velocidade do sistema em t igual a 0. Quando a fase do oscilador é 0, a velocidade que ele tem no instante inicial, então, é 0. Ou seja, ele é solto do repouso naquele instante. Para um movimento oscilatório com período t, após um período t, esse movimento, então, ele volta ao ponto inicial que ele tinha no tempo inicial t. Ou seja, né, a amplitude aqui, no tempo t, ela é a mesma amplitude que a gente tem no tempo t mais o tempo t mais um período. Substituindo isso na função, no argumento da função cosseno, né, nós temos aqui que ômega, então, é t mais um período. Então, isso aqui vai ser igual a ômega t mais 2π, porque ômega t é igual a 2π. Então, isolando aqui a frequência angular, nós temos aqui que a frequência angular é dada por 2π dividido pelo período, que é igual a 2π vezes a frequência. Então, aqui nós podemos então relacionar a frequência angular com o período, né, e também a frequência angular com a frequência linear. Bom, seguindo, a velocidade é dada pela derivada da posição em função do tempo. Então, se nós temos uma função senoidal descrevendo um movimento harmônico simples, dada por x máximo vezes cosseno de ômega t mais φ, a velocidade é, então, simplesmente a derivada dessa função. Se nós derivarmos, então, aqui x máximo cosseno de ômega t mais φ, a derivada do cosseno é menos seno, então nós vamos ter aqui a velocidade como menos ômega, que é a derivada do argumento, né? Fica ômega, tá? Menos ômega, x máximo, seno
de ωt mais φ. Então, essa é a velocidade do movimento harmônico simples. E no caso da aceleração, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, nós encontramos aqui a velocidade, substituindo ela aqui, nós temos então a derivada temporal da velocidade, dada então pela derivada dessa função aqui. Então, ωx máximo é uma constante, a derivada do seno é cosseno de ωt mais φ, vezes a derivada do argumento, que fica ω. Então, nós temos então menos ω quadrado x máximo cosseno de ωt mais φ. Veja que então aqui nós temos um x máximo cosseno de ωt mais φ, que é justamente a posição x de t. Então, a aceleração no movimento harmônico simples é menos ω quadrado vezes a posição naquele tempo. Como a função a x dt, né, tem aqui o x máximo, nós podemos identificar aqui essa componente aqui, ω quadrado x máximo, como sendo a amplitude de aceleração. Então, essa aqui é a aceleração máxima que esse oscilador vai ter. Da mesma forma, aqui na expressão da velocidade, nós podemos identificar aqui ωx máximo como sendo a velocidade máxima, né, a máxima amplitude de velocidade que esse oscilador vai ter. Então, se ele começa o deslocamento com a fase igual a zero, ou seja, no ponto de tempo igual a zero, ele está na amplitude máxima, ele se desloca aqui com cosseno de ωt. No caso da velocidade, a expressão aqui tem um sinal de menos, né? Tem um sinal de menos, e no seno, no tempo igual a zero, o seno de zero é zero. Então, ele começa com velocidade zero. E o gráfico começa aqui, para o sentido negativo, chega na velocidade máxima, que é menos ωx máximo, e continua o deslocamento. Aqui no gráfico de velocidade em função do tempo. E que na aceleração, a expressão mantém esse sinal de menos. Então, ele também vai começar aqui no eixo negativo, cosseno de zero é 1, então ele começa com a aceleração máxima e vai indo até achar a aceleração máxima aqui positiva e segue até a aceleração máxima negativa e assim por diante. Então aqui nós temos o gráfico de deslocamento, de velocidade e de aceleração em função do tempo. Bom, até agora nós olhamos o movimento da partícula, mas agora nós vamos entrar na análise do motivo, né, que faz aquela partícula oscilar. Nós podemos usar aqui a lei de Newton, né, aplicar a segunda lei de Newton para esse sistema. Imediatamente, se a gente tem aqui o caso do módulo da força igual a massa vezes o módulo da aceleração, nós vamos poder pegar aqui a aceleração que a gente acabou de encontrar e substituir aqui, então, ela como sendo ω quadrado vezes a posição. Bom, até agora, nós tratamos apenas do deslocamento da partícula. Agora, então, vamos analisar, olhando aqui, a razão, né, da partícula estar se deslocando, que no caso é a força. Então, nesse caso aqui, a gente aplica a segunda lei de Newton, F igual a ma, para esse sistema. Então, nós podemos escrever aqui a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração, a gente acabou de ver aqui, que ela é justamente ω quadrado x máximo cosseno de ωt mais φ. E é igual, então, a menos ω quadrado vezes a posição. Então, voltando aqui, nós podemos, então, escrever a aceleração como menos ω quadrado vezes a posição. E isso é igual, então, à força que está provocando o movimento oscilatório. Que nesse caso aqui, se for um sistema massa-mola,
temos aqui a massa e aqui a força dada por uma mola. Se a mola tem uma constante K e ela se desloca de um determinado x, nós temos aqui então a lei de Hooke, tanto que a força é menos kx. Então você veja que aqui é interessante fazer essa substituição da aceleração pela aceleração aqui que a gente acabou de obter por causa do movimento harmônico simples, que a gente consegue ver claramente que aqui no movimento harmônico simples, o movimento se deve à ação de uma força que é proporcional ao negativo do deslocamento. Ou então, é esse caso aqui, né, que a gente tinha desenhado ali. Aqui tem um sistema massa-mola, que ele é um oscilador harmônico simples. Então, você desloca a massa de um determinado x, por exemplo, aqui um x máximo, né? Então, K menos Kx é a força restauradora. Então, esse sistema vai ficar oscilando entre os dois extremos aqui, né? Ele vai oscilar com uma frequência angular, que é a raiz da constante de mola sobre a massa. Bom, vamos fazer isso em mais detalhes, então. Nós temos aqui o nosso oscilador, né? Aqui nós temos, então, constante de mola. Aqui nós temos a massa M. E aqui, ele tem aqui, quando ele, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade igual a zero. Ele está passando por esse ponto. E ele foi solto aqui, por exemplo, num ponto aqui, vamos chamar de x máximo. Então, ele foi solto daqui, ele vai vir até um ponto aqui, que é menos x máximo, e vai ficar oscilando entre esses dois pontos. Aplicando então a segunda lei de Newton para esse caso linear, nós vamos ter aqui que a somatória das forças é igual a ma. Então, nesse caso aqui, a força restauradora, ela tem aqui o módulo menos kx, da lei de Hooke. Então, nós temos aqui que menos kx igual a ma. Bom, nós temos aqui x e a, mas a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, nós podemos substituir aqui. Menos kx igual a m, derivada segunda da posição em função do tempo. Então, agora vamos escrever essa equação apenas rearranjando os termos para isolar aqui a questão da derivada segunda. Nós podemos escrever assim. Derivada segunda em função do tempo de x mais k sobre m vezes x é igual a zero. Então, aqui basicamente a gente passou o kx para o outro lado e dividiu os dois termos por m, para então chegar nessa forma aqui onde a gente isolou a derivada segunda. Né? Bom, nesse contexto aqui é mais simples de ver a solução dessa equação. Uma equação desse formato aqui, uma equação diferencial desse formato aqui, ela vai ter uma solução dada por x dt igual a xm vezes o cosseno de ômega t. Então, uma equação diferencial desse formato vai ter uma solução dada por essa expressão. Sendo que ômega aqui, no cosseno de ômega t, ômega quadrado, esse termo aqui, k sobre m. Então, a gente tem aqui que ômega, então, é raiz de k sobre m. Bom, como o período é o inverso da frequência, e a gente sabe que 2π f é igual a ômega, nós temos aqui que f, então, é ômega sobre 2π. Então, substituindo aqui na expressão, vai ter que, então, que o período é 2π, ômega aqui, então, fica, então, raiz de k sobre m. Então, a gente achou aqui uma expressão para o período, para esse oscilador harmônico simples.
aplicando aqui a segunda lei de Newton, né? E resolvendo aqui a equação diferencial do sistema. Agora temos um exemplo aqui, né, apenas para praticar um pouco. Imagina que ele tem um bloco de massa aqui 680 gramas, ele é preso a uma mola de constante K 65 newtons por metro. Então, e o bloco é afastado de 11 centímetros do equilíbrio, num plano sem atrito, né? E a gente solta ele no instante t igual a zero. Nós temos aqui essa situação, né? Temos a situação do bloco, né? A gente puxa o bloco e aqui no instante t igual a zero a gente vai soltar ele e ele está deslocado aqui, né, do equilíbrio 0,11 metros. Nesse caso, qual é a frequência angular e o período desse movimento? Bom, a frequência e a frequência angular e o período estão relacionados, né? Então a gente acabou de deduzir aqui no slide anterior essas expressões que a gente vai usar agora. Então, nós podemos usar nesse caso ômega é raiz de K sobre M. Também para a frequência linear, né, que é 2πf é igual a ômega. Então a gente sabe a K sabe M, a gente vai poder então calcular ômega. Aqui também sai a frequência linear. E por fim, então, o período é 1 sobre a frequência. E qual a amplitude de oscilação? Ou seja, isso já está dado pelo problema, né? Amplitude de oscilação. X máximo, que ele é solto no tempo igual a zero. Então ele nunca vai ser maior do que o X máximo. Então aqui é 0,11 metros. E qual a máxima velocidade do bloco? E nesse caso, a gente já tinha feito essa derivado a função posição, né? A gente achou então que a velocidade em função do tempo é menos ômega x máximo seno ômega máximo. Nesse caso, ele é solto da posição máxima, então a fase vai ser zero. E no tempo zero, né? Então a velocidade máxima é justamente esse termo aqui, né? Ou seja, a velocidade máxima é ômega vezes x máximo. E a aceleração máxima a gente pode obter da mesma forma, ou seja, nós já tínhamos derivado também a função velocidade e obtido a amplitude máxima da aceleração como sendo ômega quadrado vezes o x máximo. E a fase? Bom, a gente acabou de comentar agora, né, qual a fase do movimento. Isso, então, como a gente já tinha comentado, que a fase é zero. Por quê? Porque ele sai do ponto aqui máximo, né, em tempo igual a zero. Então, ele vai reduzir essa amplitude, chegar na menor amplitude possível e retornar a esse ponto. Então, na expressão x é igual a x máximo cosseno de ômega t mais φ, né? Nós temos aqui que quando o x é igual a x máximo, isso acontece, por exemplo, no tempo t igual a zero. Então, no tempo t igual a zero, x dt é igual a x máximo. Então, substituindo isso na equação, então, cosseno de φ é igual a 1. Isso acontece quando? Quando justamente igual a zero para o radiano. Então, tivemos aqui a solução matemática, né, que nós já tínhamos visto graficamente, né, que quando a gente solta o objeto da amplitude máxima, ele vai ter, então, no instante igual a zero, ele tem velocidade zero, e ele tem a fase igual a zero.
Bom, vamos comentar agora então como se comporta a energia no movimento harmônico simples. Bom, a energia total do sistema é dada pela energia cinética mais energia potencial. Para que energia potencial, por exemplo, aqui para um sistema massa-mola, é dado por 1 meio dkx². Então, substituindo a expressão x por x máximo cosseno de ômega t mais φ, você tem então aqui que a energia potencial do bloco é 1 meio dk x máximo ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E a energia cinética também a energia cinética é 1 meio dmv². Substituindo então o termo de velocidade que foi obtido através da derivada da posição, nós vamos ter aqui então que o v² é ômega² x máximo ao quadrado seno quadrado de ômega t mais φ. Então isso aqui pode ser escrito também como 1 meio dk x máximo ao quadrado seno de ômega t mais φ. Né? Substituindo aqui k justamente por m ômega². Então, somando para encontrar aqui a energia total como sendo a energia potencial total mais a energia cinética total, somando os dois termos, tem aqui que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um dado ângulo é igual a 1. Portanto, vamos ter aqui que a energia mecânica total é 1 meio dk x máximo ao quadrado. Então veja que a energia mecânica total ela é uma constante, porque K é uma constante, x máximo é uma constante. Então a energia mecânica total do oscilador ela não muda com o tempo. Apenas oscilam aqui energia potencial e energia cinética. Mas o somatório das duas é uma constante, em qualquer tempo e em qualquer posição. Então veja que quando a gente tem o x máximo, quando o bloco está no x máximo, né, a energia potencial ela é máxima. Por quê? Porque a mola está no seu máximo deslocamento. Porém, nesse ponto aqui, a energia cinética é zero. Por quê? Porque a velocidade é zero. Você vai soltar ele daqui, né, com velocidade zero. Isso se inverte, por exemplo, na posição zero. Na origem aqui, o bloco, a mola não está distendida, porém o bloco está circulando naquele ponto com a velocidade máxima. Portanto, resultando aqui na energia cinética máxima. Isso se inverte novamente, ponto menos x máximo. Um outro caso aqui que a gente pode avaliar o movimento harmônico simples é o pêndulo de torção. Então tem essa figura esquemática aqui, que mostra que o pêndulo tem um ponto de equilíbrio. Nós podemos deslocar ele de um determinado ângulo, um θ máximo, e soltar ele. Nesse caso, a corda aqui vai estar torcida, né? Vai ter aqui então uma força de restauração, que então vai colocar esse disco para oscilar entre essas duas amplitudes aqui angulares. Nesse caso, a força restauradora, ou falando aqui em termos angulares, né? Nesse caso, o torque restaurador é menos K θ, onde K é a constante de torção do fio. Nesse caso, o período é 2π raiz quadrada do momento de inércia sobre K, sobre a constante de mola. Ou nós podemos então avaliar isso em mais detalhes. Vamos desenhar aqui novamente o pêndulo. Está o disco, né? Então,
ele vai oscilar aqui entre menos θ máximo e mais θ máximo. Ou nesse caso aqui, então, o torque restaurador é menos kθ, aplicando a segunda lei de Newton na forma angular, nós temos aqui que o somatório dos torques ele é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Nesse caso aqui, o somatório dos torques é simplesmente kθ, e é igual, então, aí ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Bom, nesse caso aqui, a aceleração angular é dada pela derivada segunda do ângulo. Nós podemos substituir aqui, kθ é igual a I d2θ dt2. Nós podemos aqui passar o termo I d2θ dt2 para o outro lado, multiplicar tudo por menos 1 e também dividir tudo por I. Então, nós vamos chegar aqui, isolando o termo de derivada segunda. Nós temos aqui, então, a equação diferencial do movimento. Uma equação diferencial desse formato, ela tem, então, uma solução dada por uma função senoidal. Aqui uma constante, que é o θ máximo, cosseno de ωt, onde o ômega quadrado ele é igual a k sobre I. Portanto, o ômega, nesse caso, é raiz de k sobre I. Recuperando, né, o que nós tínhamos feito já anteriormente, o ômega é 2πf, e também o período é 1 sobre a frequência. Então, nós podemos aqui isolar a frequência. A frequência vai ser ômega sobre 2π, substituindo no período, então, nós vamos ter aqui que o período é 2π, e substituindo também ômega, né, vai ter aqui o período 2π, raiz de I sobre K. Então, esse é o período de oscilação desse pêndulo de torção, que tem aqui uma constante de torção K e um momento de inércia I. Bom, temos aqui um outro exemplo, que é o pêndulo simples. No caso do pêndulo simples, a gente tem uma massa M, que a gente solta aqui de um determinado afastamento da origem. Aqui tem uma corda, uma linha, né, que com um comprimento L, que a gente vai estar desprezando a massa, né, dessa linha. Então, a gente solta ela dessa posição e esse pêndulo então vai ficar oscilando aqui em torno da origem. Pode aqui decompor as forças que atuam nesse pêndulo de massa M, que vai ser justamente a força gravitacional nessa direção aqui. Então, deduzindo as forças na componente paralela aqui à linha e também aqui na direção paralela ao movimento, ou seja, decompondo as forças na direção paralela ao movimento e ortogonal ao movimento, nós temos aqui que a projeção da força gravitacional nessa direção paralela ao movimento é a componente aqui. Se nós temos aqui o ângulo, né, de oscilação nesse momento, nós vamos ter que essa componente é a força gravitacional vezes o seno desse ângulo. E aqui na outra direção, nós temos aqui FG cosseno de θ. Então, nota que na direção aqui ortogonal ao movimento, nós vamos ter aqui um termo FG cosseno de θ e também
a tração aqui na linha. Só que as duas componentes aqui estão na direção ortogonal ao movimento, as duas componentes estão se anulando, né? As duas estão em sinais opostos. Então, nós vamos ter deslocamento apenas na direção aqui dada pela força Fg sempre θ. Então, voltando aqui, né, fazendo em mais detalhes esse problema. Então, aqui nós temos mg. Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Então, aqui, na direção do movimento, nós vamos ter a projeção Fg seno dθ. Então, aplicando a segunda lei de Newton, a somatória das forças é igual a ma, nós vamos poder, então, encontrar essa expressão para o período. Então, a força aqui é a força restauradora do pêndulo, que é menos Fg seno dθ é igual a ma. Só que a força-peso é mg. Então, substituindo aqui, a gente vai ter menos mg seno θ é igual a m vezes a aceleração. Bom, nesse caso aqui, a aceleração é dada pela derivada segunda em relação ao tempo do comprimento de arco que o pêndulo aqui vai. Nós podemos escrever, então, esse comprimento de arco, que a gente pode chamar aqui, por exemplo, de R, né, como sendo L, vamos supor que se ele andou aqui um determinado ângulo aqui, e ele tem, aqui está o comprimento de arco que ele varreu nesse tempo, comprimento do fio L, vezes esse ângulo θ, vai dar aqui o comprimento de arco. Né? Então, a aceleração aqui é Lθ. Nesse caso, vamos considerar que o L é constante, ou seja, o comprimento da linha do pêndulo não varia enquanto o pêndulo está se deslocando. Então, a gente vai poder escrever a aceleração aqui como sendo L derivada segunda em relação ao tempo do θ. Bom, substituindo então isso na expressão que nós já tínhamos aqui, nós vamos chegar aqui na expressão então que é menos mg seno θ é igual a ml dt2 θ. Tem m dos dois lados, né? A gente pode cortar o m. Vamos tentar isolar aqui o termo de derivada segunda. Nós podemos fazer isso, por exemplo, dividindo por L. Né? Vamos passar para o outro lado aqui também. Então, vai ficar d2 dt2 θ mais g sobre L seno θ é igual a zero. Bom, mas essa equação aqui, ela não tem solução, porque aqui nós temos um termo seno θ que é não linear. Nesse caso, a gente pode usar uma aproximação, que é uma aproximação de pequenos ângulos. Quer dizer que o seno θ ele é igual a θ. Ou seja, isso aqui é uma aproximação de pequenos ângulos. Nesse caso, a gente vai ter, então, que d2 θ t2 mais g sobre L θ é igual a zero. Então, usando essa aproximação, nós vamos poder, então, saber aqui que a solução para uma equação diferencial desse formato é θ dt é θ máximo vezes cosseno de ômega t. Assim. No caso, se a gente soltou o pêndulo da amplitude máxima, essa equação aqui, a fase é zero, então, dt
Θ máximo cosseno de ômega t. Onde ômega quadrado é justamente esse termo aqui. Raiz do ômega quadrado é justamente G sobre L. Portanto, ômega raiz de G sobre L. Bom, recuperando que o período é 1 sobre a frequência. Também ômega é 2πf. Nós podemos então aqui ter que o período é 1 sobre f, que é ômega sobre 2π, passa o 2π para cima. O período é 2π sobre ômega. Substituindo então ômega, nós vamos ter aqui que o período é 2π raiz dl sobre g. Então nós conseguimos então determinar aqui a relação para o período desse pêndulo simples. Bom, né, nessa transparência aqui, fica claro que se a gente assumir uma aproximação de pequenos ângulos, ou seja, se a gente assumir que a θ é muito pequeno, nós vamos poder então usar essa aproximação aqui com tranquilidade. Por exemplo, veja aqui que se no ângulo θ em graus de 5 graus, né, em radianos nós temos aqui o θ 0087 e o seno de θ é exatamente 0087. Já para 10 graus de angulação, em radianos isso é 0,174 e também é 0,174 o seno de θ. Apenas quando o θ for 15 graus, nós vamos ter aqui 1% de erro entre o θ e o seno de θ, em radianos. Quando é 20 graus, isso sobe aqui em radianos, né? Esse erro sobe para 2%. Ou seja, se nós usarmos um θ pequeno, nós vamos ter um erro pequeno, né? E essa aproximação vai ser plenamente válida. Como exemplo, né? Usando aqui θ menor que 10 graus, né? Temos aqui um erro aproximadamente 1% entre o θ e o seno de θ. Ou seja, aquela equação de movimento e aquela expressão do período que a gente deduziu, ela só se aplica quando nós estamos tratando aqui um pêndulo que tem um ângulo pequeno. Se nós soltarmos o pêndulo aqui com uma angulação muito elevada, provavelmente nós vamos, dependendo do ângulo aqui, né, nós vamos ter um erro muito grande, né? E essa equação que a gente acabou de deduzir aqui não vai ser adequada para descrever o movimento do pêndulo e também o período não vai ser dado por essa expressão. Então, a expressão só é válida quando o ângulo que ele está usando aqui é pequeno. Bom, tem um outro exemplo aqui do pêndulo físico. O pêndulo físico aqui é quando nós temos uma barra rígida, né? Um objeto rígido. No caso aqui ele oscila em torno de uma posição de equilíbrio, também regido aqui por uma força restauradora, e nesse caso o elemento de inércia é justamente o momento de inércia do objeto. Nesse caso aqui, o período é dado por 2π raiz do momento de inércia dividido por mgh. Onde h é a distância aqui da origem, né, até o ponto central onde atua a força-peso. Bom, agora vamos fazer uma comparação aqui entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Da seguinte forma, vou pegar uma partícula aqui, pelinha, que ela está circulando aqui, fazendo um movimento circular uniforme em torno da origem. Então aqui ela faz esse movimento
com uma determinada velocidade angular ômega. Então, aqui no plano XY, nós temos a partícula se deslocando e no determinado ponto P, ela está aqui, né, com uma amplitude x máximo, que não varia, né, porque o movimento circular uniforme se dá aqui, né, ou seja, o raio de circulação da partícula P é o x máximo, e num determinado tempo t, nós temos aqui, né, um deslocamento aqui, né, que é ωt mais φ. Se nós projetarmos no eixo x, nós vamos ter aqui que x dt é igual a x máximo cosseno de ωt mais φ. Portanto, veja, o movimento harmônico simples, ele é uma projeção do movimento circular uniforme no diâmetro do círculo onde o MCU acontece. Ou seja, a partícula está se deslocando nesse círculo, enquanto a projeção do movimento em x, ela faz aqui, em x, um movimento harmônico simples. Ou seja, a projeção do movimento circular uniforme no eixo x, ele é um movimento harmônico simples. Bom, vamos tratar agora da velocidade do MCU projetada também no eixo x. Bom, você lembra que a velocidade é a derivada temporal da posição. Ou seja, nós tínhamos obtido, então, se a posição é x máximo cosseno de θ, nós vamos ter aqui a derivada disso, então, sendo menos ômega x máximo vezes o seno de ωt mais φ. Então, essa é a velocidade em função do tempo. Olhando aqui, no caso aqui do MCU, ou seja, do movimento circular uniforme, nós temos a partícula P, que ela está se deslocando aqui ao redor desse círculo, com o movimento circular uniforme. Nesse dado ponto aqui, a velocidade é dada aqui pela tangente, que pode ser identificada aqui por essa seta. Então, aqui, a intensidade da velocidade nesse ponto aqui, então, é ômega x máximo. Então, se esse ângulo aqui é ωt mais φ, por projeção, esse ângulo aqui também é ωt mais φ. Então, se nós projetarmos aqui a velocidade do MCU no eixo x, nós vamos ter aqui a componente da velocidade, que é justamente aqui, projetando, né, dt é igual a ômega x máximo vezes o seno de ωt mais φ. Como aqui está no sentido negativo, né, aqui, sinal de menos, porque está no sentido negativo, contrário ao eixo do deslocamento. Então, veja que é justamente isso, né? Aqui, a velocidade do movimento harmônico simples, ela pode ser entendida, então, aqui como uma projeção da velocidade do movimento circular uniforme no eixo. Então, essa partícula aqui, ela se desloca aqui, que é a projeção do MCU, ela se desloca aqui no eixo x, projeção, né, da partícula P', ela se desloca no eixo x com um movimento circular uniforme. Ou seja, a velocidade dessa projeção é exatamente a velocidade do movimento harmônico simples. Bom, e de maneira semelhante, acontece na aceleração. Você lembra lá, então, que a aceleração
A aceleração, então, é a derivada temporal da velocidade. Então, a derivada temporal menos ômega x máximo seno de ômega t mais φ. Estamos derivando aqui. A gente tinha que isso é menos ômega quadrado x máximo cosseno de ômega t mais φ. Bom, olhando agora aqui o MHS como projeção do MCU, se a partícula está aqui em deslocamento, né, no MCU, nesse ponto P, a aceleração dela é a aceleração centrípeta. Se ela tem intensidade aqui, ômega 2x máximo, a projeção no plano aqui, se esse ângulo aqui, né, é ômega t mais φ, a projeção no plano é justamente cosseno, né, ômega quadrado x máximo, cosseno de ômega t mais φ. Nesse caso, a aceleração, como o vetor está no sentido contrário ao eixo, a gente coloca o sinal negativo, então é a intensidade dela, o raio do círculo, né, ômega quadrado x máximo, vezes, então, cosseno de ômega t mais φ. Então, veja que aqui a aceleração do movimento harmônico simples, ela também pode ser entendida como a projeção da aceleração centrípeta de um MCU no eixo x. Aqui. Ou seja, o movimento harmônico simples ele pode ser entendido como a projeção no plano, né, ou no eixo, do movimento circular uniforme. Nós podemos fazer aqui um gráfico, então, por exemplo, de posição em função do tempo, para para o nosso, por exemplo, uma partícula que é solta aqui numa posição x máximo, ela vai oscilar aqui com a função senoidal. Fazendo o gráfico aqui, né, do tempo e aqui da velocidade, nós vamos ter aqui que, recuperando a equação aqui, né, da velocidade, ela começa com menos ômega xm seno de ômega t mais φ. No tempo zero, então, ela é zero, sendo de 0 a 0. Então, no tempo zero é zero, e ela começa no sentido negativo, porque tem o sinal negativo, então, aqui quando a posição é zero, a velocidade vai ser máxima, então, vai ter um movimento, aqui é posição máxima, então a velocidade aqui é zero. E aqui a posição é zero, então a velocidade é máxima. E esse, então, é o gráfico da velocidade desse movimento. Podemos também aqui fazer um gráfico da aceleração em função do tempo. Na aceleração, vocês lembram que aqui ele tem o sinal negativo, né? E a aceleração também é uma função cosseno. Então, ela vai ter amplitude máxima no tempo zero. E ela começa aqui negativa, porque tem o sinal negativo na expressão. Então, a gente se desloca aqui. Quando ele tem a velocidade zero, quer dizer, quando ele tem aqui a velocidade máxima, nossa aceleração vai ser zero. Então, vai ser assim. Na velocidade zero, a aceleração vai ser máxima. Então, tá aqui, né? E assim sucessivamente. Ou seja, esse então é o formato do gráfico da posição, da velocidade e da aceleração. Bom, também temos o caso aqui de quando nós temos uma força dissipativa. A gente pode usar como exemplo esse caso aqui, que é um bloco de massa m, que ele está oscilando aqui sem atrito no plano, mas ele tem aqui um elemento dissipativo, né, que está imerso em água e que resulta numa força de amortecimento.
A força de amortecimento, nós podemos modelar ela aqui como sendo a força de dissipação, né? Como sendo menos uma constante de dissipação vezes a velocidade do bloco. E também temos aqui a força restauradora da mola, né? Vai ser dada pela constante de mola vezes o deslocamento da massa em relação à origem, ao ponto de não distendimento, em relação ao ponto de não distendimento da massa. Então, colocando essas relações aqui na segunda lei de Newton, agora nós ficamos com essa relação, né? Que A, que é m dx2 dt, é mais bv, onde v é dx dt, e mais a kx, que é a força restauradora da mola. Nesse caso, a solução dessa equação ela é dada dessa forma aqui. Ou seja, é uma amplitude máxima no começo, né, do movimento, um termo exponencial, que depende aqui da constante de amortecimento e da massa, e também aqui de um termo oscilatório, que é cosseno de ômega' vezes t mais φ, onde esse ômega' é a frequência angular, que depende aqui de raiz de k sobre m, que é exatamente igual ao caso lá do pêndulo não amortecido, agora menos um termo que depende de b, ou seja, da constante de amortecimento, e é a massa do bloco. Então, nesse caso aqui, nós temos um gráfico de posição em função do tempo, dado dessa forma aqui. Veja que se no instante de tempo igual a zero, o pêndulo é solto aqui da amplitude máxima, ele vai oscilar e ele vai amortecendo. Só que o termo oscilatório é dado por cosseno de ômega' vezes t. E o termo aqui de amortecimento, essa função de amortecimento, é uma função que tem formato exponencial, que é justamente esse termo aqui. Ou seja, no pêndulo amortecido tem um termo oscilatório na expressão e outro termo de amortecimento. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso por hoje.